Bom dia, meus irmãos. Como que vocês estão? Tudo bem? Como passou o fim de semana? Bom, meus irmãos, nós estamos aqui hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir, né? Para ver o que vai sair para nós. E saiu o capítulo 23. Você já acabou? O capítulo 23, não, meus irmãos, desculpa, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E saiu para nós. Você quer? Não, queria saber só cadê você? Você já deu pão pro Vilto? Bom, meus irmãos, saiu para nós o óbolo da viúva, que não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão de esquerda, o que dá a vossa mão direita. Vamos começar a ler? Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos capítulo 12, versículo 41, 44. São Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos suficientes e desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar boa aplicação. Sem dúvida, louvável a intenção e pode até em alguns casos ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo por si próprio, por proporcionar a si mesma alguns gozos a mais, por usufruir um pouco do suplécio que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimula a seus próprios olhos, mas que se lhe depararia no fundo dos seus corações. Se eles os prescrutasse, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si, o ponto sublimado da caridade. Neste caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo seu emprego, de sua força, sua inteligência, de seu talento, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso sacrifício que mais agrada ao Senhor? Infelizmente, a maioria vive a sonhar com meios de mais fácil
se enriquecer de súbito, sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros de uma favorável ensacha aleatória de recebimento inesperado das heranças, etc. Quer dizer, que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que secundem a consecução de tais objetivos. Certamente não conhece nem compreende a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comunique com os homens. Daí vem punido pelas decepções. O Livro dos Médios, segunda parte, número 294 e 295. Bom, meus irmãos, está aqui, né, o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro nós lemos, né, o comentário de Jesus sobre o assunto, né, o que chama atenção para esse assunto. E vamos fazer o nosso comentário, assim, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão, para que a gente possa colher esses dados que aqui estão, né, tanto do Evangelho como de Jesus, para nosso aprendizado, nosso crescimento aqui na Terra, para que a gente possa começar a praticar desde já, né, esses ensinamentos. Então, meus irmãos, já está fazendo calor demais, nossa Deus. Olha, meus irmãos, o óbolo da viúva é uma passagem de Jesus quando ele esteve sentado num templo, né? E esse gasofilácio é um depositário, né? Que eles tinham lá e que as pessoas colocavam dinheiro dentro, moedas dentro, dinheiro também. Esse gasofilácio, se não me engano, ele é um cofre, né? Um cofre onde todos podem passar, se sente a necessidade de colocar o que tiver na sua vontade ali dentro. Então, meus irmãos, Jesus viu que muitas das pessoas colocavam muito, porque tinha muito dinheiro, eram ricas, não tinha dificuldade nenhuma, não tinha problema nenhum em doar muito. Pelo contrário, e não, se tinham muito, podia doar muito, isso não lhes faria falta de maneira alguma. Por isso que Jesus mostra, né, para nós, ele quer mostrar para nós alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor essa situação. Então, ele fala que depois de muitas pessoas virem ali e colocar ali o seu benefício, para agradar a Deus, veio também uma senhora. E essa senhora estava com a filha quando entrou. De repente, né, a gente não sabe se é filha, o que era. Ela estava acompanhada de uma menina. E essa menina sumiu entre todo mundo ali. E essa senhora viúva, né, ficou lá fazendo as suas preces e para guardar o seu benefício que estava ali prestes a doar. E Jesus, estando do alto, ele viu quando ela depositou 2 moedinhas. Olhando, ele viu que ela não possuía muito mais do que aquilo que ela poderia colocar. E
E ele fala, ele chama os seus discípulos, né? Como Jesus, todos assim, exemplos. Ele chama os seus discípulos para poder dar o ensinamento, né? Ele então os chama ali e explica para eles que os outros deram muito, mas ela deu muito pouco. Eles ficaram por entender, né? Mas como assim, Jesus? Se ela deu muito menos, como assim ela poderia ter feito mais do que os outros, né? Então Jesus explica, meus irmãos, que não é aquilo que a gente damos na fartura, é aquilo que nós damos na nossa dificuldade para ajudar ao nosso próximo. E esse gasofilácio que estava ali era retido dinheiro para poder manter as despesas ali das coisas ali, porque tinha gente que tinha gente que vinha lavar, tinha gente que vinha cuidar das limpezas, né? E ao mesmo tempo tinha gente que conseguia que olhava manutenção daquele lugar que precisava. E essas dádivas, meus irmãos, eram exatamente para isso, para manter o lugar, né? De oração, porque não haveria tempo, né? Então, deveria ter um tempo certo para limpeza, né? E teria que ter as pessoas que estivessem dispusendo, né, trabalhar naquele lugar também. Quer dizer, tinha a manutenção do trabalho das pessoas que trabalhariam ali. Então ele fala que ela deu muito dela, deu quase tudo do que tinha. Conta a história, meus irmãos, que essa senhora, assim que ela depositou aquelas moedas, passa um pouquinho, ela desencarna, né? E a sua neta, que é aquela menina que estava com ela, era sua neta. Então ela esperou tantos anos, mas muitos anos mesmo, de uma promessa que ela fez, para poder entregar aquela promessa que havia feito. Ela viajou muito, mas muito mesmo, né? E ela queria pagar aquela promessa. Sabe quando a gente faz uma promessa e que a gente quer cumprir, mas leva anos e anos até que a gente possa fazer isso? Pois é. Ela conseguiu juntar 2 moedinhas de 10 centavos guardadas assim. Ela embanhou essa moeda no vestido que ela estava usando. E para quando chegasse a hora, ela pudesse retirar aquele dinheirinho dali de dentro, né? Então foi o que ela fez. Ela retirou ali de dentro da barrinha do seu vestido aquelas 2 moedinhas de 10 centavos cada e depositou. Então foi isso que Jesus disse que fez com que ela tivesse dado muito, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Não que os outros não seriam bem-vindo, né? Não seria bem recebido por Deus, ele não agradaria. Claro que Deus agrada, Deus agrada daquilo que nós fazemos uns aos outros, né? Então, se é muito, se é pouco, não tem importância. Mas a importância daquela senhora da falta dela fez com que o agrado a Deus fosse muito maior, né? Porque Deus sabe daquilo que nós privamos. Deus sabe daquilo que nós fazemos todo o tempo.
Então, ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos para poder conseguir determinadas coisas, né? E uma pessoa que tem pouco e não tem muito a gastar, essa pessoa, se ela consegue economizar aquelas moedinhas, ela devia ter passado muito tempo, porque a viagem também lhe custaria muito dinheiro, né? Então, meus caros irmãos, Deus mostra para nós que quando a gente dá aquilo de que nos vai fazer falta, aquilo é muito maior e ele é tão agradável a Deus que Deus coloca muito mais, né, em cima dessa quantia que ela tenha dado. E Deus abençoa muito essa situação, porque ela vem dar para ele uma oportunidade de mostrar um novo ensinamento para nós, né? Que no, e mais na frente nós vimos na leitura que a nossa intenção nunca deixa de ser boa, ela sempre vai ser muito boa. Mas, meus irmãos, muitos de nós não temos até o que não temos o que dar e gostaríamos de doar muito, né? A gente sente necessidade de fazer alguma coisa uns pelos outros. Então, o que o Jesus diz quando ele fala que a caridade mais acessível ao homem de doar, de beneficiar o seu próximo, é o benefício que nós damos que nada custa. O benefício que nós damos de nós, que damos em favor do nosso próximo, porque esse não custa nada. É quando você dá alguma coisa assim, do seu gesto, por exemplo, do seu tempo, né? Teve uma senhora que em outras circunstâncias não tinha nada para dar. Ela simplesmente pegou uma vassoura e foi varrer. Varreu, limpou ali o que ela podia. Deu o tempo que ela podia em limpeza, em favor daquele lugar. Então, agradou Deus ainda mais do que a Senhora das Moedas. Por quê? Porque ela deu daquilo que ela dispunha, que era de tempo. Mas ela deu aquilo que lhe custaria caro, porque aquele tempo que ela teria, aquele tempo também era para que ela tivesse o tempo que ela teria, que ela estivesse trabalhando para ganhar para ela, né? Então ela estava dando do tempo dela que ela disporia, da sua folga, do seu descanso. E nisso é muito mais agradável a Deus, meus irmãos. Não tenham dúvida disso. Então, são várias as formas que Deus nos dá a oportunidade de podermos fazer assim, de nós para os outros. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade por achar que não é válida, né? Por achar que não poderia dar do seu tempo de descanso, porque seria muito, porque você precisa desse descanso e tal. Sendo que quando a gente ocupa o nosso tempo de descanso em ajudar o nosso próximo, nós descansaríamos muito mais do que se estivesse em casa descansando, de verdade. Porque Deus repõe todas as energias e põe um tanto a mais ainda para que você possa se sentir em condições de trabalhar no outro dia. Você pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, são várias as maneiras da gente poder dar as nossas dádivas para o nosso próximo. Aqui não custa dinheiro algum,
E é que custa dinheiro, que as pessoas dão o que pode dar. Só que aquela senhora era dos tempos daqueles muitos antigos. Então, quando fazia uma promessa, ela queria cumprir aquela promessa. De qualquer forma, ela tinha que cumprir aquela promessa. Então, levou anos e anos, né? E dizia ela que antes de morrer, ainda iria pagar aquela promessa. E deu certo, meus irmãos, ela foi pagar. Conta a história que essa senhora, ela desencarna logo depois. Ela tem um infarto e não aguenta e acaba ali, falecendo ali mesmo, desencarnando ali mesmo. Então, meus caros irmãos, vamos pagar as nossas dádivas, né? As nossas dívidas, né? Porque olha aí que benção ela poder ter tido. Certo, ela pensou, não, não posso morrer antes. Vai ver que estava até muito doente, nem poderia estar viajando tanto. E fez uma viagem que dispersaria tanto das suas energias, e ela acaba então não tendo ou alegria também de poder ter conseguido viajar tanto tempo, né, com tanta dificuldade, numa viagem muito difícil, muito longa, e ter dispersado ali as suas energias, ficando ali não dando somente daquilo que lhe fazia falta, mas também das suas energias. E ela está ali na Bíblia, né? Está ali nos ensinamentos para todos nós. Ela conseguiu essa bênção, né? E está ali e é um exemplo para todos nós. Por isso, então, meus irmãos, vamos fazer daquilo que nós podemos fazer, material, vamos dar daquilo que nós podemos dar, das nossas energias, né, do nosso tempo, né, e vamos fazer tudo que tiver no nosso alcance para poder nos ajudar uns aos outros, porque o que nós estamos fazendo é nos ajudando, né? E ao mesmo tempo, tudo isso conta para nós mesmos, né? Quanto mais oportunidade nós temos, mais oportunidade, mais nós deveríamos estar fazendo. Mas aí o Evangelho nos fala, meus irmãos, até na minha cabeça está escorrendo suor, meus irmãos. Então, meus irmãos, fala o Evangelho de mais uma também, que às vezes quando nós somos muito pobres, né, não conseguimos dar nada daquilo que temos, né, mas a gente almeja muito receber algum dia uma condição, né, uma quantidade que a gente possa vir a fazer esse tipo de benefício aos outros. E Deus fala, muitas vezes a gente faz mais para nós, né, se isso acontece, do que aquilo que nós gostaríamos mesmo de fazer pelos outros. E acabamos nem em dívida, né, porque uma promessa feita nem deveria ser uma promessa cumprida. E a gente se acharia pouco se a gente puder fazer muito por nós, né? O tanto de coisas que nós precisamos para a gente conseguir ter aquilo que nos falta, né? Uma pessoa de condições financeiras baixas, né? Então, ela vai precisar de muita coisa para poder garantir o seu. Então, quase sempre essas pessoas que pensam assim, elas preferem, então, se ajudar primeiro e depois ajudava os outros com aquilo que sobrasse. Não seria tão agradável a Deus por isso. Por isso que ele é mais agradável aquele que dá do seu tempo, ou então tira daquilo que lhe vai fazer falta, já que quer ajudar, vai trabalhar, né? O que o Evangelho fala para nós,
trabalhemos então e damos daquilo nosso para beneficiar os outros. Aí seria mais agradável a Deus. Bom, meus irmãos, isso seria o estudo, né, do dia de hoje. Que Jesus abençoe e ampare todos, que fiquem todos na paz de Deus, que chova, né, para todo mundo, para poder dar umidade, né, para nós respirar melhor e também refrescar esses calores, né, meus irmãos? Está muito quente e diz que vai ficar assim até amanhã, né, que é terça-feira. Mas Deus vai abençoar, que seja uma passagem rápida, né? Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz de Deus.